Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez entrar na presença do nosso Deus para cultuar Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, para louvar, para adorar, para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que agora nós possamos ministrar esse culto ao Senhor. Recebe o louvor, a adoração, tudo que será feito, seja o Teu Espírito Santo nos dirigir, a falar aos nossos corações, a revelar a Tua vontade, a tratar das nossas almas, a curar os nossos espíritos, a fazer uma grande obra na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Envolve esta vida, esta casa, este lar, esta família, todos que estão neste momento participando desse culto, Pai, se envolvendo com a Tua presença. Também aqueles que são seus familiares, seus amigos, que estão em deslocamento, que estão trabalhando, aonde quer que encontre essa pessoa, que ela se encontre, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar ao nosso Deus. Qual hino que nós vamos então louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 564 da harpa cristã. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as de uma vez, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e o canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez,
e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizer, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. E eu convido a igreja agora com muita reverência a abrir as suas Bíblias na Epístola aos Tiago, na Epístola de Tiago, né? capítulo 1. Quando os irmãos vão localizando a palavra, vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a me dar o entendimento, a me ensinar, a fazer lembrar, em nome do Senhor Jesus, e trazer uma palavra, Pai, do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ver o texto, né? Está aqui no capítulo 1, do apóstolo Tiago, né? Nosso irmão Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só até aqui. Glória a Deus, meu Deus. Deixa eu botar aqui. Então, irmão Tiago, nosso irmão Tiago, ele vai escrever essa epístola aos judeus, né? Aos irmãos judeus que estavam ali convertidos ao cristianismo. E aquelas 12 tribos, né, que estavam dispersas por causa da perseguição que houve, né?
logo após a crucificação do Senhor Jesus, e começou aquela perseguição, e ele começa a passar essa carta para motivar aqueles irmãos, né, a continuarem na fé, a perseverarem na fé, né, a resistirem também às tentações que já naquele tempo já eram bastante fortes, né, já eram bastante sedutoras. Então ele escreve essa carta para motivar essa perseverança, né, essa resistência na fé, né? Então importante para aquela época e também importante para hoje, tá? Então, porque já enfrentavam essas perseguições, né? Inclusive perseguições culturais. E o que nós enfrentamos hoje no cristianismo são isso também, né? As perseguições culturais, né? A filosofia desse mundo, né? As pressões econômicas, as pressões sociais, né? E hoje mais uma coisa muito, né, perigosa, né? Muito tentadora, que são as tentações digitais, um mundo digital que está aí, dentro de cada casa, dentro de cada casa. Você não precisa nem sair de casa que a tentação está lá batendo a sua porta. Então, nosso irmão Tiago, ele tem essa preocupação ali de fortalecer a igreja, né? De dizer para a igreja essas coisas. Eu lembro que ele estava havendo uma forte perseguição, pessoas estavam sendo presas, pessoas estavam sendo mortas por causa do Senhor Jesus, e era preciso realmente animar aqueles irmãos a permanecerem firme na fé. Então, primeira parte aí nós vamos do versículo 1 ao 4, né, que são as provações e a perseverança. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então aqui ele dá uma saudação, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Então, já pensou? Você está alegre? Então tem gente aí que pode até pegar a situação aí de uma forma indevida, que não é o que o apóstolo quer dizer, né? E muitas vezes tem gente pregando isso, né? Vai falar, oba, né? Fiquei desempregado, oba, né? Estou feliz da vida, né? Peguei uma doença, oba, estou feliz da vida, estou com um problema na minha casa. Não é isso, né? Mas a alegria é de você poder enfrentar, saber que Deus está contigo durante essa aprovação. Não é pela aprovação que você está passando. Não é pela situação que você está passando, mas por você estar enfrentando essa aprovação pelo poder de Deus. Você está ali sendo revestido, revestida pelo poder de Deus. É essa resistência durante a prova, a aprovação, né? Aquela situação difícil que você está vivendo no seu lar. Você que de repente aí teve um problema econômico, que caiu a renda, alguém ficou desempregado na sua casa, na sua família, ou o seu salário foi reduzido por alguma razão, né, ou alguma dívida chegou, alguma conta chegou e você está aí complicando-se para pagar esse negócio, ou o problema de saúde inesperado, que está deixando todo mundo triste, que os médicos não estão encontrando a solução, né, ou um problema sentimental, um problema conjugal que essa pessoa está enfrentando, não esperava, uma decepção amorosa, uma decepção muito grande que ela está enfrentando com alguém que ela confiava tanto e de repente essa pessoa decepcionou, né, traiu, fez alguma coisa que magoou demais esse coração. Então são as coisas que acontecem na vida da gente, né? E fora isso, a perseguição principal, né? A perseguição por nós servirmos ao Senhor Jesus, a perseguição por nós termos a Bíblia como nossa regra de vida, né? Então a gente vê que já tem alguns sinais aqui também, né? Gente querendo aí penalizar, criminalizar as pessoas porque estão lendo a Bíblia, porque estão pregando o Evangelho, porque estão revelando as verdades que estão escritas na Bíblia, que é um direito constitucional. A liberdade religiosa, o cristão tem que saber disso, né? Tem que saber, para saber lutar também como cidadão. Você tem o seu direito como cidadão, e no país que nós vivemos, nós temos a liberdade religiosa. Nós temos a liberdade de culto, nós podemos falar do nosso Deus, nós podemos falar da nossa fé, não podemos, como ninguém pode impor nada a ninguém, mas poder falar, liberdade de expressão, liberdade religiosa, graças a Deus ainda temos e continuaremos a ter, né, se as pessoas saberem escolher os representantes que querem manter isso ou até melhorar isso, né? Então a gente tem que ver isso também, é coisa que cabe como cidadão. Mas isso servia a perseguição, então nós não podemos alimentar qualquer tipo de perseguição. A esperança nossa, ela está no Senhor. Então a alegria, irmãos, é por ter força para enfrentar a perseguição.
é por ter força para vencer a perseguição, é porque sabemos que Deus está conosco, e não pela coisa que está acontecendo em si, pela coisa triste, né? Pela coisa ruim que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Aí ele fala aqui no texto, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, né? É isso, é uma resistência, né? Então, quando você passa por uma aprovação, você acaba recebendo ali, ganhando resistência. Então, nós estamos vendo aí, vamos mostrar um contexto atual, a Copa do Mundo, né? Então, você vê os atletas ali se esgotando, prorrogação, camarada super cansado, dando o seu máximo ali, mas aquilo não foi da noite para o dia. Aqueles homens que estão ali, jogando futebol ali, já jogam há muitos anos, treinam há bastante tempo, tem treinamento especializado, tem máquinas, tem uma alimentação ali, toda ela balanceada, tem um nutricionista dizendo que eles vão comer direitinho. Então existe por trás de tudo aquilo ali uma grande preparação para que eles cheguem naquele nível de jogar a Copa do Mundo, se esgotando fisicamente, se esgotando tecnicamente, emocionalmente, né? A fim de conquistar uma taça passageira. E o cristão? E nós que servimos ao Senhor Jesus? Nós também estamos nos preparando. E as provas, as lutas dessa vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é que vai nos moldando. Cada vez que nós aprendemos a resistir, a ficar firme na presença de Deus, é isso que vai moldando o nosso caráter, é isso que vai moldando a nossa fé, a fim de que nós possamos continuar firmes nesta caminhada, na presença do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, até chegar na glória, né? Na cidade santa, na cidade prometida, na nova Jerusalém, que será estabelecida em novos céus e nova terra. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Isso é muito maravilhoso saber que a nossa luta, a nossa perseverança, ela não é em vão. Mas é preciso lutar, é preciso perceber, não vai vir de mão beijada, não vai cair do céu, não adianta dar 7 voltinhas que não vai resolver nada, não dá 7 pulinhos, não resolve nada. É fé, é perseverança, é saber que Deus está no controle. Então ele fala assim, ora, a perseverança, né, no 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros em nada deficiente. Então, nós, durante toda essa prova que a pessoa está passando, essa luta, você que está aí passando por uma situação difícil, né, por uma prova na sua vida, essa prova, você vai ter que ter liberdade de ação. Ela vai ter que ter uma ação completa na sua vida, né, para que você tenha integridade espiritual, integridade com as coisas de Deus, e não seja deficiente, você não ceda, ação completa, você não pode ceder nem 1 milímetro, permanecer firme na fé. Então vai haver convites, vai haver propostas para você resolver isso de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que você vai se rebelar contra Deus, e você vai se manter firme no propósito até o final. Lembra, né? É sempre bom lembrar daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, quando eles ouviram lá aquela buzina e tinham que se ajoelhar, e eles não se ajoelharam, eles disseram, nós só nos ajoelhamos diante do Senhor, nosso Deus. O que fez Nabucodonosor? Mandou eles para aquela fornalha de fogo ardente, e eles foram lá, entraram na fornalha, e Deus colocou ali um anjo junto com eles, cuidando deles, não deixando que o fogo os consumisse. Para você ter uma ideia, os homens mais fortes do exército que foram lá lançar eles foram consumidos pelo fogo assim que chegaram na porta da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por aquela prova intactos. Deus cuidou deles ali. E assim também nós passamos pelas provas. Às vezes nós não ficamos intactos materialmente. Às vezes nós não ficamos intactos fisicamente. Mas nós precisamos ficar intactos espiritualmente. Isso que é importante para que nós possamos chegar ao fim com a taça de campeão, com a coroa da vida, com a vida eterna. É isso que nós estamos disputando aqui nessa terra. E o bom é que esse esforço ele vem de Deus, ele vem do Senhor Jesus, ele vem do Espírito Santo. A nossa parte é resistir, é perseverar, é ficar firme nesse propósito até chegar o dia
que nós vamos estar no encontro com o nosso Senhor Jesus. Aí vamos para o versículo 5, né, agora. A sabedoria de Deus, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então vamos assim por parte, né? Então, primeira coisa, você pode estar passando por uma prova e muitas pessoas chegam para o irmão, para a irmã, né, na igreja, e diz assim, olha, eu vou sair da igreja, está muito difícil, né? A luta está muito grande, a prova está muito grande. E aí você vai sair da igreja, da congregação, onde você está tendo comunhão, onde você está na presença de Deus. Você vai encontrar a facilidade desse mundo, você vai encontrar salvação nesse mundo, você vai encontrar salvação fora do cabeça, que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Não vai encontrar. A verdade é essa, né? Então, se está faltando sabedoria para passar pela prova, como isso? Você pode ter questionamentos, mas por que eu estou passando por isso, né? E muitas vezes a pergunta não é o porquê, mas é o para quê. O que Deus está querendo trabalhar na minha vida? O que está precisando mudar na minha vida, né? Então, isso que a pessoa tem colocado em primeiro lugar. Muitas vezes a prova ela atinge justamente aquilo que a pessoa mais venera, mais adora, mais ela coloca em primeiro lugar da sua vida. E é justamente ali que a prova vem, justamente para ver se o coração daquela pessoa está em Deus, ou está naquela outra pessoa, ou está naquela coisa, ou está no dinheiro, ou está num desejo. Então a prova ela vem em cima daquilo que a pessoa mais dá valor, né? Aquilo que ela não quer soltar. Então, para que, Senhor, que estou passando por isso? E aí a pessoa vai começar a ter o entendimento. Então, pede sabedoria. É uma coisa que é importante a gente pedir para Deus, sabedoria. É pedir a Deus discernimento, né? Ter humildade de discernimento para entender as coisas. Discernimento de espírito, né? Para ver que tipo de espírito está falando comigo, que tipo de revelação que eu estou tendo. Então, nós precisamos pedir a Deus sempre sabedoria. Mas aí no 6 ele fala um detalhe importante. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então tem muita gente que pede para Deus sabedoria ou qualquer outra coisa, né? Sem fé. Aí a pessoa fala por falar, né? O papagaio fala louro, quer biscoito, ele não sabe nem o que, né? Está condicionado a falar aquilo ali, né? Até porque já sabe que vai ganhar um biscoitinho mesmo, né? Mas ele não sabe nem o que é o biscoito, a palavra e tal. Ele repete aquilo que o humano falou e ele é condicionado a responder aquilo ali. Faz parte da sua natureza. E muitas vezes tem gente orando a Deus dessa forma, né? Porque está vendo outra pessoa orar, porque achou a oração bonitinha, mas ela não sabe que está realmente falando com uma pessoa. Ela não sabe que está falando com o Senhor de todo o universo. Ela não acredita que ela está falando com alguém que tem o poder para lhe responder aquilo que está sendo pedido. Ou em um determinado momento ela até demonstra ter muita fé, mas logo depois ela mesma nega essa fé. Né? Ela mesma diz, Deus não vai fazer nada por mim. Eu sou uma pobre coitada, um pobre coitado, eu não mereço nada não. Né? Se fosse por merecimento, nenhum de nós ia receber nada de Deus. Já começamos por aqui. Né? Deus não faz nada pelos nossos méritos. Deus faz pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela sua misericórdia. É assim que Deus ele opera em nossas vidas. Então a pessoa tem que ver e examinar a sua fé. Então, fala com Deus. Né? Lembra aquele pai daquele jovem lunático? Quando ele fala para Jesus, se tu podes alguma coisa, e Jesus o repreende imediatamente. Se tu podes, se tu crê, tudo é possível ao que crer. Então é necessário que quando a gente esteja nessa comunicação, nessa oração com Deus, pedindo sabedoria ou qualquer outra coisa, nós
tenhamos a certeza que estamos falando com alguém que tem todo o poder para nos responder. Não significa que ele tem obrigação, não confunda poder com obrigação, porque ele é soberano e ele é o Pai perfeito, então ele vai nos dar algo que nos faz bem e não algo que nos faz mal. Ele vai dar algo que dê crescimento e edificação e não algo que vai dar destruição aos seus filhos. Então, uma das coisas maravilhosas, além da sabedoria que nós podemos pedir a Deus, é que se cumpra em nós a sua vontade. Isso é importante, irmão, irmã. Cuidado com esse negócio. É porque eu quero isso, eu determino aquilo, ou eu exijo, se não fizer, não é meu Deus. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Vai achar que é uma pessoa que tem poder de mandar sobre Deus, tem poder de mandar sobre as forças celestes, e nós não temos nenhum poder, nem sobre as forças celestes, nem sobre Deus, e nem sobre nada sobre esta terra. Sabe, aquela pessoa que acha que é muito poderosa, que vai fazer, vai acontecer. Hoje ela está aqui, amanhã ela pode não estar mais. É muito breve a passagem aqui por essa terra. Então, coloca na mão de Deus com submissão à vontade dele. É isso que é oração com fé. Senhor, que se cumpra a tua vontade. Jesus orando, mesmo ele sabendo que não quita nesse tempo cumprir o que Deus mandou, ele, naquele desespero, ele fala: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. O próprio Filho de Deus, que tinha poder de mandar legiões de exército para que não se concluísse aquela crucificação, toda aquela dor que ele iria sentir, toda aquela humilhação que ele iria passar, principalmente a humilhação de receber sobre si todo o pecado da humanidade, ele vai naquele momento e diz: que se cumpra a tua vontade. Então, irmãos, precisamos orar e saber e confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Começar a mudar esse tipo de oração aí, que não leva a lugar nenhum, que a pessoa ora por orar, porque imita, né? Como o louro, que é biscoito, né? Não vai levar a lugar nenhum. Fale com Deus abertamente, sinceramente, com o coração franco. Tem dificuldade de crer, peça a Deus que trabalhe na sua fé, que você tenha entendimento da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é importante você que está aí sentado, né, assistindo esse vídeo, ou qualquer outra pregação aí que a pessoa esteja falando, a palavra de Deus genuína, você está se edificando, você está ganhando fé, você está sabendo como se relacionar para com Deus. Então é importante realmente que quando a pessoa venha diante do Senhor, ela venha com fé. Não aquela pessoa que, não sei se ele vai me ouvir, se ele não vai ouvir, ele ouve a todos nós. Agora, ele vai responder de acordo com a sua vontade, e é isso que nós devemos pedir. Quer pedir com sabedoria? Senhor, que se cumpra a tua vontade. Está doendo, a prova está difícil. O Senhor está vendo aí como é que está esse casamento. O Senhor está vendo aí como está esse filho, essa filha. O Senhor está vendo a minha situação. Tá? Não tem condições de pagar mais nada. Está difícil, não sei nem o que a gente vai comer amanhã. Mas se cumpra na minha vida a tua vontade. Isso é Deus, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando. Não tem nada mais bonito, mais que agrada a Deus, é quando a gente se submete à vontade dele. E quando a gente fala assim, mesmo sem ter nada à vista, e fala assim: o Senhor proverá. Né? Fica aquela pessoa te atiçando, e agora, né? Tu não serve a Deus? E aí, como é que vai ficar essa situação tua? Coloca nas mãos do Senhor, olha, Deus proverá. Deus proverá. E com fé. Faça com fé. Use a palavra de Deus, mas use ela com fé e confia que Deus ele vai fazer o melhor para você. Não é o que você quer, tá? Não é o que nós queremos, né? É o melhor. Deus sempre faz aquilo que é o melhor para nós. E nem sempre é aquilo que nós pensamos que é o melhor. Então é importante deixar Deus dirigir nessa situação, né? E não supor, né, que vai conseguir alguma coisa de Deus de qualquer maneira, né? Sem fé, sem querer realmente agradar a Deus. No versículo 9 ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai,
e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bom, aqui tem uma dualidade, né? Mas nós não estamos vendo aqui que Deus está nem reprovando o rico, nem reprovando o pobre. Porque ele está dizendo que o pobre, a riqueza dele, ele agora passou a ser rico, porque ele tem a maior riqueza da terra, que é a presença de Deus, que é a salvação que somente o Senhor Jesus pode dar. E que o rico desconsidere todo o poder da riqueza, desconsidere tudo aquilo que ele tinha, né, como aquilo que era poderoso na sua vida, né, o dinheiro, o poder, a influência, porque ele recebeu algo muito mais poderoso, que é o poder de Deus sobre a sua vida. Então, tanto o rico como o pobre, a partir de agora, passam a ter em primeiro lugar somente a Deus. A Deus, a prioridade é servir a Deus. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é amarelo, se você é branco, se é preto, azul, verde, não importa. A prioridade agora é servir a Deus. Deus não está fazendo aqui guerra de classes, briga de classe, não está fomentando isso, não, até porque Deus ele faz união, né? Ele faz restauração. Ele está dizendo aqui que aquela pessoa que era pobre, ela passou a ser rica, porque ela está com a riqueza maior na sua vida, que é a salvação, que é a presença de Deus. E que aquela pessoa que era rica, que ela desconsidere tudo aquilo que ela acreditava na sua riqueza, no seu poder, para agora se submeter somente ao poder de Deus, não confiar na riqueza, não confiar no poder, não confiar nessas coisas passageiras aqui dessa terra. Então é isso que ele está mostrando aqui para o pobre e para o rico, né? Lembrando que Deus fez os dois, né? E que no final das contas, ambos, né? Aqueles ricos e aqueles pobres que crerem no Senhor Jesus para a salvação, que forem escolhidos por Deus, serão salvos, né? Não é critério para a salvação a condição social de ninguém, e nunca foi, né? Nunca foi mesmo, né? Bom, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, primeira coisa, a pessoa que suporta, né, que resiste àquela aprovação, que ela persevera, né, naquela aprovação, naquela luta, ela não só será feliz aqui nessa terra, ela será uma pessoa realizada aqui nessa terra. E quando nós estamos falando de realização, não estamos falando de coisas materiais, não estamos falando de coisas, somente de coisas tangíveis, né? Mas estamos falando de coisas intangíveis, né? De coisas emocionais, de coisas espirituais, do bem-estar espiritual da pessoa diante das situações dessa terra. Claro que Deus pode acrescentar bens, pode acrescentar coisas emocionais, não há dúvida quanto a isso, mas não é isso aqui, né? A felicidade da pessoa está em vencer essas situações e superar essas situações, ela perseverar, ela resistir com o poder de Deus, porque depois que ela passar por essas provas e ela ser aprovada, ou seja, ela não desistiu, ela não voltou atrás, ela permaneceu firme, o que vai acontecer? Ela vai receber, né, além da felicidade aqui nessa terra, porque quem tem fé é feliz, quem tem fé está alegre, não é possível que a pessoa que sabe que vai ser salva seja uma pessoa triste. Uma pessoa que sabe que ela está passando pela aprovação, ela vai ser uma pessoa triste, ela pode estar preocupada, mas triste não. Ela sabe qual é o destino dela. E essa pessoa ela vai receber o que? A coroa da vida, a eternidade, né? A presença de Deus, a nova Jerusalém, novos céus e novas terras, que será aqui, né? Um novo, tudo reformado, para que nós possamos viver então com um corpo glorioso na presença do nosso Deus. Aí vem uma coisa aqui espinhosa, né? Essa promessa que Deus ele fez foi para aqueles que amam, né? E quem ama o Senhor é aquele que se submete à sua palavra, se submete à sua vontade. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que é escolhido, é claro, vai se submeter à palavra de Deus, né? Porque essa é a prova da bola. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos, que o Senhor Jesus falou. Então, quem é escolhido de Deus, vamos trazer aqui, é aquele que obedece, né, às palavras do Senhor Jesus, que obedece a palavra de Deus, que segue a palavra de Deus a despeito de qualquer filosofia desse mundo, de qualquer modernismo, qualquer coisa. Porque Deus ele fala em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós filhos de Jacó,
não sois devorados. Aí no versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Poxa, mas Deus colocou uma tentação ali na minha vida, não é verdade. Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando foram tentados lá no Jardim do Éden, quem tentou, né, foi o maligno, né? E ele despertou ali na Eva, né, o desejo de comer o fruto da árvore do conhecimento, de ser como Deus, né? De ter a sabedoria de Deus, de ter a eternidade, né? Então despertou na Eva que ela poderia ser, né? Deus é eterno, então se ela poderia ser como Deus é eterno, né? Despertou na Eva aquele desejo, né? Aquela vontade, e isso também no Adão. Então eles viram ali, eles foram tentar, eles começaram a ver, olha, agora nós vamos poder criar as coisas como Deus fez, né? Nós vamos poder mandar em tudo como Deus manda, nós vamos ser como Deus, vamos mandar nos anjos, né? Então eles começaram a ter a luz do pecado, né? O desejo de ver aquelas coisas se realizarem e sucumbiram a uma ordem, o único mandamento que Deus diz, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e se rebelaram e comeram ali. Foi Deus? Não foi, né? A Bíblia está lá, quem quiser ler, capítulo 3 de Gênesis, está bem claro o que aconteceu ali. Deliberadamente, eles foram lá e foram tentados pela própria cobiça. O Adão até pela cobiça de agradar a mulher e tal, aquele negócio todo. E a mulher pela cobiça de ser como Deus, né? Que não é bem assim, aquele papo todo, né? Aquele somebody love lá do Satanás para com ela. E ela caiu ali na tentação. E é assim mesmo, gente. Não vem, a tentação não vai dizer, isso vai te fazer mal, hein? Isso vai te afastar de Deus. Não, ela vem como se fosse uma coisa inofensiva. O que tem? Todo mundo faz, não tem problema nenhum. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Você merece ser feliz, né? E aí a pessoa vai, ó, cai, fica um patinho naquilo ali, e vem as consequências que o nosso irmão Tiago vai dizer aqui. Aí no 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Tá? Então existe um poder de atração, a pessoa olha, né, ou ouve, né, e aquilo vai seduzindo o seu coração. Aquilo vai dando nela a vontade de cometer aquilo que desagrada a Deus, de se rebelar contra Deus, porque o pecado é uma rebelião contra Deus. Então a pessoa ela vai tendo no seu coração aquele desejo, né? E ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, né? Então a cobiça foi aceita ali na mente daquela pessoa, ela começou a ter aquilo ali como uma fixação, uma obsessão, né? Aí ela dá luz ao pecado. A pessoa já começa, vamos ver como é que isso vai acontecer. Agora eu vou começar a planejar, né? Então, dia tal, sai todo mundo, fica só eu aqui, né? Então, o que tem? Ninguém vai saber, eu vou pegar, vou botar no meu bolso e, né? O que tem, né? Todo mundo faz, né? Os caras falam para mim fazer, todo mundo faz, e a pessoa vai lá e faz. Ou a pessoa vai lá ter um encontro, ela é comprometida, ela é casada, tem um encontro fora do seu casamento, do seu relacionamento, né? Desobedecendo ali a palavra de Deus, não cometerás adultério, né? Até para olhar, imagine você praticar. E aí vem, até aqui na luz do pecado, a pessoa está planejando, mas ela chega e fala assim, não, Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu não vou fazer isso não, eu não posso fazer isso não. Se arrepende, bom, melhor que não tivesse chegado a esse ponto, mas bom, né? Até aqui ainda não teve nenhum envolvimento mais comprometedor. Agora sim, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não é morte física, né? Mas também não vai, eu caí ali, pronto, vem um trem, vai pegar. Não é isso. É morte espiritual, é afastamento de Deus. Então o que acontece? Quando a pessoa ela peca deliberadamente,
e ela se sustenta no pecado, ela se mantém na prática do pecado, aquele que confessa, se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Mas a pessoa que fica na prática continuada do pecado, ela está morta espiritualmente. Ela morre espiritualmente, ela vai se afastando de Deus, ela vai achando uma coisa comum na vida dela. Ela deixa de ser sensível ao Espírito Santo, ela deixa de ser sensível às coisas de Deus, ela começa a aceitar coisas que ela não aceitava antes, ela começa a praticar coisas que ela não praticava antes. Por quê? Porque ela cedeu ao pecado. E isso não tem reversão, só tem uma forma de reverter isso, é se arrependendo mesmo, de coração, é chegar aos pés do Senhor, com lágrimas na alma, e falar, meu Deus, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, eu sabia que não podia fazer isso, e eu fiz, então me perdoa em nome do Senhor Jesus, me restaura. E Ele vai restaurar a pessoa. Ele vai levantar a pessoa. Mas também não lembra da mulher adulta. Ela vai e não, né, peque mais. Aí não, mas me perdoa porque amanhã, né, aí fica difícil, né, irmãos? Tem que chegar e ter uma decisão. Uma decisão. A partir de hoje, eu quero que o Senhor me fortaleça para que eu não venha fazer novamente. Você está enfrentando aí uma luta muito grande para deixar alguma coisa. Você sabe que está desagradando a Deus. Você sabe que está te afetando espiritualmente, está te enfraquecendo. Você já não tem mais vontade de ir aos cultos. Você já não sente prazer em abrir uma Bíblia. Você já não ora mais. E você sabe que isso é porque você praticou alguma coisa ou está praticando alguma coisa e está levando a outras práticas e isso vai te afastando de Deus aos pouquinhos. Para agora. Para agora. Reflete e reconheça o seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus. Peça perdão em nome do Senhor Jesus e restaura a comunhão com Ele. Receba a vida espiritual. Renove a vida espiritual dentro de você. Porque é perdão no Senhor Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, Ele não morreu só pelos pecados passados e presentes. Passados, presentes e futuros. Então, é porque Ele sabia que nós tínhamos ainda a condição de pecar, mesmo depois que nós já estivéssemos na presença dEle. Então é necessário que reconheça, né? É necessário que deixe, é necessário que viva em novidade de vida. Então, o Tiago ele escreve essa carta para a igreja justamente cuidando de coisas práticas. Ele é bem prático, a gente lê o restante da carta, ele é bem prático nessa carta, falando das coisas do dia a dia, de como receber o irmão, não fazer acepção de pessoas, de praticar a palavra, não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da palavra, como resistir, né, ao diabo, né, para que ele venha fugir de nós, né? E quanto à tentação, tem muita gente que diz assim, não, porque eu vivi naquela situação e agora eu sou forte, eu posso ir lá que não vai acontecer nada. E Paulo, dando recomendações ao jovem pastor Timóteo, ele diz, foge das paixões da mocidade. Foge, mas ele não diz vai para cima. Vai lá, você é o cara, você vai vencer. Você é o He-Man da Bíblia, né? Você vai dizer, eu tenho a força, e vai perder, irmão. Vai perder porque você é fraco ali. É a criptonita sua, aquele pecado. Então, foge das paixões da mocidade. Não se renda a isso. Viu que aquele negócio ali, você é fraco, é fraca, que aquilo ali é um prato muito bem arrumado para te derrubar, foge, mas foge sem olhar para trás, sem se arrepender. Que aí você vai ganhar muito mais, né? E até aquelas palavras que não deveriam sair, saem. Depois que elas foram, já foram, né? Então aprende a frear a língua, aprende a segurar a palavra. Fala, Deus, me dá força para resistir, né? Minha boca, né? Dá força para controlar minha língua, para que você também não tenha depois, né? Ficar sofrendo porque magoou alguém, se ressentiu. Claro, se conserta depois, pede perdão a Deus também. Mas o melhor é que não faça, né? O melhor é que evite, porque depois que saiu, já está saído. Vai ficar ali, né? E fica remoendo na outra pessoa. E isso, né? Também não é legal, tá? Então, concluindo, né? As provações não são para nos destruir. As provações, elas são para nos fortalecer, para nos dar resistência, para nos capacitar. A sabedoria, ela não vem dos livros, dos dicionários, das faculdades, dos mestrados,
dos doutorados, não. A sabedoria, ela vem de Deus, é para Ele que nós devemos pedir. A verdadeira sabedoria, ela desce lá do alto, ela vem de Deus. As tentações, elas devem ser resistidas, devem fugir, não enfrentar. Né? Nós não temos que enfrentar, nós passamos pela prova. Aprovação é uma coisa, tentação é outra. Tentação foge, sai fora disso aí, em nome do Senhor Jesus. E a fé genuína, verdadeira, ela se revela na perseverança, na resistência, na oração, na santidade, na separação para Deus, no selecionar aquilo que é de Deus para viver e afastar aquilo que desagrada a Deus para ficar bem longe da gente. Então, a fé que persevera nas provações, busca a sabedoria em Deus e resiste às tentações, é a fé que recebe, é essa fé que vai receber a coroa da vida. Que Deus ele tenha te abençoado aí através desta palavra, tenha tocado profundamente no seu coração, que você que está passando aí por uma luta, por uma prova, receba aí o poder de Deus em nome do Senhor Jesus para resistir, ficar firme até o final, crendo que Deus vai fazer o melhor na tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar a palavra agora para que o nosso irmão Luiz, ali dirigido pelo poder do Espírito Santo, ele venha aí compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos lá. Eu gostei muito, eu sempre ouvi falar isso. Quer dizer, eu tenho ouvido falar já há poucos anos, uns 4 anos para cá. O senhor fez algumas frases. A mensagem é excelente. Essa mensagem é muito útil para nós. Em tão poucos versículos tem muita sabedoria aí, né? E tem uma profundidade muito grande. Então, vamos lá. O senhor colocou, logo no início, o senhor começou a falar da questão de liberdade religiosa, que estão tentando nos tolir, apesar da nossa Constituição permitindo, da prática do culto, né? E embora na própria Constituição venha escrito a palavra Deus, né? E então o senhor colocou aí que isso é verdade, a Bíblia como regra de vida, né? E isso está ligado à nossa questão de liberdade religiosa. Um Estado laico não significa um Estado sem religião. Bom, aí o senhor falou da questão de persistir, né? Da gente, ele fala aqui que ai meu Deus do céu, peça a Deus que nós temos que nos mantermos firmes, né? A perseverança. Aí eu peguei o celular e abri lá a perseverança e achei legal. Persistir, continuar, insistir, permanecer e prosseguir. Então, essas palavras é como nós temos que viver. Depois a gente entende o encadeamento lógico. Na vida é tudo assim. Se estamos passando por prova e já temos maturidade para entender e sabemos que a prova não vem de Deus, Deus não tenta ninguém, não é? Nós temos que persistir, porque não adianta. Se você pretende correr uma maratona, saindo do zero, o seu corpo não está preparado para aquilo. Então, você vai começar a fazer os primeiros quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e o seu corpo vai dizer, não aguento, estou cansado. Até que, aos poucos, o seu corpo vai alcançando um condicionamento físico, você vai treinando, vai se cuidando, e você cumpre a maratona. E assim é a nossa vida com Deus. Nós nascemos de novo, mas nós não sabemos de nada. Então, nós temos que perseverar, saber que é uma caminhada, e o apóstolo Paulo já falou isso, né? Que os atletas do mundo se matavam para ter lá uma coroa lá de folha, e a nossa vida é isso. Nós vamos ter dificuldades, ainda mais os cristãos. Então, nós temos que prosseguir, permanecer, persistir, continuar. Numa corrida, às vezes, chega um momento que os músculos começam a doer, mas depois passa. Então, se você desistir ali,
Não adianta, você é o tal do homem de ânimo dobre. Não pode, não é que não pode. Tem que entender que você, em aceitar Jesus, você realmente, pela fé, você realmente está salvo. Mas a vida do cristão não é fácil. Nenhum apóstolo morreu bem de vida, com iate, pelo contrário, foram torturados, mortos. Né? Então, a vida, nós não vamos ser assim, mas nós vamos ser tentados, como o senhor falou mais lá no final, né? Pela nossa própria, pela nossa própria Cobiça. cobiça. E achei muito interessante, quando o senhor falou assim, o importante no final é manter-se espiritualmente intacto. Manter-se espiritualmente intacto, ou seja, é como se você conseguisse terminar a corrida, mas você vai se manter espiritualmente intacto, mas vai ter um outro preço. Você vai ter que lutar muito, você vai abrir mão de muitas coisas. O senhor chegou numa hora lá e falou: açaí todo mundo, vou agora e mexer aqui no que não é meu. Não é? Então, vai ter todo um trabalho teu de amadurecimento, como o apóstolo Paulo falou lá, deixa as coisas da juventude, não é? Para Timóteo. Então, é isso. E uma coisa que eu acho muito importante, e isso eu peço muito a Deus, eu peço muito a Deus, e pior que Deus dá mesmo, e a gente tem que se lembrar do rei Salomão. Se está faltando sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E isso é uma verdade. Lógico, evidente, você, Deus, eu quero ser um homem sábio. Em primeiro lugar, se você for sábio, se a sua regra de vida for a Bíblia, você já sai na frente de meio mundo. Que você, se for crescido espiritualmente, amadurecido espiritualmente, calejado espiritualmente, pode ter certeza que você vai se meter em muito menos confusão do que você imagina. Você vai ter menos problemas do que você já tem, mas muito menos. Então, a sabedoria agrada a Deus. Por exemplo, você pode até a mesma sabedoria para agir aquela questão lá do trabalho. Em primeiro lugar, você tem os valores morais de Deus já instalados em você. O que Deus faz muitas vezes é fazer aquilo brilhar cada vez mais em você. Você tem ética, você aguarda, você pensa no que você vai falar. Então, tudo que vem de Deus, Deus dá sabedoria, reforçando a moral dele dentro de você, através da leitura da palavra, através dos cultos, através da leitura da Bíblia, e também você, lógico, evidentemente, na Bíblia não existe questões profissionais. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Ninguém faz uma fritada sem quebrar ovo, mas sempre na fé, antes de começar a estudar, fazer o Senhor me orienta para que eu possa aprender o que é realmente necessário. Não é? E isso vem, Deus dá essa sabedoria. Isso nos alegra profundamente. O que Deus respondeu ao rei Salomão? Já que você foi humilde em pedir isso, eu vou te dar sabedoria e riqueza. Depois, essa própria riqueza lá, Salomão, não sei se perdeu, né? E aí eu escrevi aqui, não é porque, e sim para quê. Quando muitas vezes nós passamos por dificuldades e tudo mais, que a gente fica... Eu me lembro uma vez, quando eu estava me preparando para mergulhar, para ser mergulhador, tinha um cara que ficou desempregado. Nós estávamos lá numa plataforma que flutuava, e ele o tempo inteiro ele só murmurava, reclamava, e eu não era nem de Jesus naquela época. Eu digo, esse cara só reclama, pô. Ele não faz nada, ele, em vez de estar procurando trabalho na rua, estava lá na plataforma reclamando. Eu não sei qual era o objetivo dele lá. Não é? Então, a gente tem que perguntar assim, não é por quê, e sim para quê. O para quê é justamente isso. Não adianta, você não fica com o corpo forte se você não exercitar o seu corpo. Lógico, dentro das suas possibilidades para você não se lesionar. A verdade é essa.
E aqui o senhor também falou uma coisa muito importante, que a sabedoria, ela nos faz entender as coisas de Deus. Deus sempre fala, esforça-te e tens bom ânimo, Jesus falou isso. Esforça-te e tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não adianta. A gente entendendo o que da sabedoria de Deus nos dá, o que ele faz transparecer da sabedoria dele, não adianta, eu vou ter que me esforçar. Para vencer isso, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que passar por essa dificuldade. O senhor falou dificuldade financeira, uma série de dificuldades. Eu vou ter que me privar de muitas coisas para poder superar essa vida. E vem o para quê? Muitas vezes você está sem dinheiro, você gastou mais do que você ganha. É para você perceber que você gastou demais. Se você quer ganhar mais e for da vontade de Deus, procure melhorar, aprimorar seus conhecimentos. Procure respeitar o seu patrão para ser promovido no próprio trabalho. Trabalhe melhor, independente de qualquer recompensa, porque você vai se sentir bem com você mesmo, mesmo quando você for demitido, até mesmo injustamente. Você pode ter certeza, você não vai ficar sem trabalho, porque Deus sabe o seu coração. Deus sabe o que você fez. Isso é muito importante. Isso vem, essa sabedoria que nós estamos falando. A sabedoria do mundo, estude. Estude. Olha, eu já vi gente, eu numa roda de conversa, eu tinha uma dúvida técnica que eu ficava sem graça de perguntar. E a pessoa, sem saber de nada, foi usado por Deus e ela falou a frase todinha assim, e isso é por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo e daquilo. Então, pronto, ali Deus usou uma pessoa, até isso Deus já me deu, lógico, dali, eu só cheguei até aquela dúvida porque eu estudei para burro, mas Deus colocou a resposta. Então, Deus responde, a sabedoria é importante, e outra coisa, a inconstância na fé. Isso, infelizmente, nós temos, eu tenho, você tem, nós temos que viver renovando a nossa fé em Jesus Cristo, através da leitura da palavra. O hino que a Wanda cantou hoje foi muito importante, a gente vê como o Espírito Santo de Deus opera no culto. A gente vê perfeitamente. Estava lá, né? Se lembra do que Deus já fez na tua vida. Lembra de onde você estava e onde você está. Deus vai continuar operando em você. Lógico, evidente, nem todos serão presidentes dos Estados Unidos, terão aviões. Não, você vai continuar naquela sua vidinha pacata, ali limitada até materialmente, mas você não vai ser um frustrado. É isso que é importante. Porque o pastor Aguilar também falou outra coisa. Deus não reprova nem o rico nem o pobre, mas ele dá receita. O pobre glorie-se na sua humildade. Isso é muito importante. A pior coisa do mundo é ver uma pessoa que não tem dinheiro querendo bancar rico. Um carro que não pode pagar, os filhos passando fome, porque está pagando a prestação do carro, está devendo o aluguel. É uma tristeza. E o rico que não permita que aquela fortuna toda suba a sua cabeça e ele pense que é Deus. Então, isso é muito importante, esse encadeamento. Deus é perfeito na palavra dele, não é? E a prioridade do rico e do pobre é servir a Deus. Um com a sua possibilidade material e outra com a sua moral, com a sua dignidade. Com a sua dignidade. Isso é muito importante. Olha, eu vejo pessoas desde criança falar. Eu sou desde criança, as pessoas mais humildes. Ah, fulaninha, eu quero essa diarista aí, olha, você pode levar, ela está comigo há 25 anos, nunca sumiu um grão sequer de arroz da minha casa. Essa dignidade, é essa que vem a alegria em você. Não é? Então a gente tem que pensar nisso. Ah, não, se eu fosse rico, eu sou rico, então eu estou imune à cobiça. Não está, não. Quem é rico cada vez vai querer cobiçar cada vez mais, mais, e vem uns que perdem tudo, que se perdem. E o que o senhor falou, a perseverança durante a aprovação, ela acaba sendo aprovada. Deus aprova isso. Não é? Porque você passou como um cristão maduro, o varão, a varoa, pode chamar como quiser, mas não é qualquer coisa mais que vai te abalar.
entendeu? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Tudo que você fizer errado, pode ter certeza que... Eu já ouvi pessoas falarem assim, não, 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 Deus não castiga ninguém. Fala, e Adão e Eva, como é que fica? Explica lá no início. Explica aí. Muito bem, o senhor falou também, Deus não tenta ninguém, e aqui é outra coisa que nós temos que aceitar isso em nós. Os nossos olhos são cobiçosos. Deus não tenta ninguém, e sim o homem é o próprio homem pela sua própria cobiça. E isso é a maior verdade do mundo, é a maior verdade do mundo. Quando o piloto ele está nesses aviões que nós andamos para ir de um lugar para o outro, o vento empurra o avião, e se ele não fizer constantemente correção de rumo, ele, em vez de sair em São Paulo, vai sair no Rio de Janeiro. Então, nós temos que viver em constante correção de rumo. E como vem a correção de rumo? É sempre a comunhão com Deus que vai dizer, olha, está errado isso, o Espírito Santo vai te incomodar, e você, sem rebeldia, você vai aceitar a correção de Deus. Isso é aprovação, isso é a maturidade, é saber que nós somos frágeis, é saber que, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas não é só em relação à salvação, é em relação à santificação, que é um processo que nós vamos viver a vida toda. Por isso, se fosse só isso, Jesus não teria enviado o Espírito Santo para não incomodar os nossos corações. Essa é a verdade. Então, muito bem. Aí o senhor fez um resumo, eu não consegui escrever tudo, mas eu achei sensacional, pastor. Se tiver aí no seu papel, o senhor fala depois de mim e me corrija o que eu estiver falando errado. Provação para nos fortalecer, tentação para nós fugirmos e fé para a resistência. Então, pastor Aguilar, eu adorei essa pregação. Deus abençoe o senhor, a sua família, e tudo que aprove ao seu ministério, e tudo que aprove a ele, que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado. Tá tudo certinho, irmãos, tá tudo certinho. Eu só lembrei aqui na hora que o irmão estava falando que o camarada chega na igreja lá, daquele negócio das contas, né? Que ele faz lá aquele crediário, compra mais do que pode pagar, mais do que o salário dele, aí fica tudo enrolado, tudo endividado, não tem dinheiro para comprar comida para a família e tal. Aí chega lá na igreja e fala assim, pastor, o inimigo está furioso. Não é não, irmão. Você tem que aprender a viver com o que você ganha, né? Senão fica difícil, né? Fica complicado. Então, nós precisamos aprender a viver com aquilo que nós temos, né? Não tem mágica. É ter sabedoria a Deus para saber usar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, que é o próprio Deus que coloca nas nossas mãos. Então, o irmão Luiz falou muito correto aí. Se quer gastar mais, se quer comprar mais, ora a Deus para melhorar no trabalho, para ter uma promoção, trabalha direitinho, faz por onde realmente conseguir melhorar. Então, primeiro receba mais e depois gaste mais. Não faça o contrário, que a conta não vai fechar. Irmão Luiz, que Deus continue abençoando aí cada vez mais, né? Dando sabedoria aí, capacidade aí, discernimento, né? Para trazer também sempre essa palavra aí que vem trazer coisas objetivas, né? Para a gente colocar na prática no nosso dia a dia, na nossa vida aí, no nome do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe a Cristina e abençoe a tudo que aprove aí de colocar nas suas mãos aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora... Amém, pastor? Falar... Só um minutinho, pastor. Isso que o senhor falou, o que está furioso com ele não é o diabo, é a cobiça dele mesmo, né, pastor? Pois é, né? Eu preciso aprender. Mas ele vai ouvir essa palavra aí, vai dar uma melhorada, se Deus quiser, vai melhorar a vida de muita gente aí, em nome do Senhor Jesus, entendeu? Vamos nos enquadrar aí dentro daquilo que a gente, dando o nosso orçamento, senão fica difícil, né, irmãos? Então nós vamos agora, aquele momento, e que nós falamos com Deus, né? É um momento que você coloca diante de Deus a sua vida. Aí hoje falamos de provações, falamos de tentações, né? E essas coisas devem ser tratadas com Deus. Você que está passando por uma luta, uma provação muito grande, coloca isso diante de Deus, né? Mas para a questão do para quê, também para ter resistência, força para resistir, potência do Espírito Santo, né? E você que está na tentação,
pede força para fugir, para resistir, para largar de mão disso aí, para sair dessa situação em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Aproveita a oportunidade aí, estamos falando já de coisas espirituais, né? Sim, coisas espirituais que você deve sempre priorizar nas suas orações, tá bom? Fortalecimento espiritual, força para vencer as tentações, poder para passar pelas provações, são coisas espirituais que nós devemos sempre colocar diante de Deus. Mas também coloque os problemas que você vive no seu dia a dia, né? Problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros. Coloca diante de Deus aí, coloca, mas eu errei, eu sei que fui eu errado. Sim, mas coloca Deus, pede sabedoria para que você possa resolver. Vai, errou, tudo bem, mas não é obrigado a ficar no erro, né? Peça a Deus aí sabedoria para você superar essa situação, você vencer a situação em nome do Senhor Jesus, tá? Então, ninguém está livre de cometer o erro, né? Mas aí vai ficar no erro, né? Vai continuar no erro. Tem que sair do erro, né? Tem que buscar aí a correção no nome do Senhor Jesus. Então fala com Deus aí, abre seu coração, né? O irmão Luiz vai orar, vai fazer uma oração de intercessão geral, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, e você vai colocar a sua oração e nós vamos estar aqui concordando com a oração de todos no nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse culto e colocar diante de Ti, meu Deus, como está o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses. Nós estamos colocando diante do Senhor todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas dúvidas também. Tudo isso são necessidades. E estamos aqui em concordância com todo. Um não sabe do outro quais são as suas necessidades, as suas fragilidades, mas tu sabes. Nós estamos colocando diante de ti para que o Senhor venha e supra as nossas necessidades, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, responda. E enquanto o Senhor não responde, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor converse com a gente. O Senhor vai trabalhando, o teu Espírito Santo opera, que o teu Espírito Santo opere em nossos corações para que o Senhor nos prepare para a resposta, para dizer, não é isso que eu quero para você, o pecado está fazendo separação de mim. Continue perseverando, não desista. Eu estava conversando com a Tininha hoje de manhã, que uma esposa orou por um marido aceitar Jesus por anos, receber a Cristo, por anos, e foi vitoriosa. Então, continue colocando diante de Deus, continue amadurecendo como cristão, como filho de Deus, passe pelo processo da santificação, que você vai entender que Deus está te respondendo, te fazendo esperar às vezes. Cuida de nós, meu Deus, nós confiamos em Ti, só Tu és Deus, o Senhor nos ama e por nos amar nos repreende também. Graças a Deus por isso. Quero colocar nas Tuas mãos o nosso Brasil, pedir que o Senhor livre o Brasil da injustiça, de toda a grande injustiça que está sendo cometida contra o povo brasileiro, contra algumas pessoas em particular. Que o Senhor livre o Brasil do juiz iníquo. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, livre o Brasil do caos social, do caos político, do caos econômico, do caos financeiro. Senhor, tocar na mente das nossos representantes legais e das autoridades, para que eles venham saber que estão lá para nos servir e não se servirem de nós. Livra o povo brasileiro da miséria, da fome e da pobreza. Não permita que percamos a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de culto e a nossa liberdade de expressão. Faça prosperar, meu Deus, os campos, a indústria, o comércio e a prestação de serviço. Guarde e proteja as pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e a outros países, levar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo.
E eu peço também que o Senhor guarde, proteja e defenda de todo mal o Estado de Israel. Nos conceda uma semana abençoada. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então agora nós vamos agradecer a Deus, né? Por mais esta oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui para cultuar esse Deus maravilhoso. E também pedir a Ele que abençoe essa semana que está se iniciando hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, agradecendo ao Senhor pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que supriu em nossas vidas. Quero também nesse momento concordar com a oração que o irmão Luiz fez, que cada irmão, cada irmã, cada vida colocou diante do Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a todos que estão orando conosco agora, suas vidas, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao término deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, Senhor, teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você levou para cá, vamos receber a bênção, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. Glória ao Senhor Jesus. Que você então tenha um abençoado, final de domingo, uma semana repleta da presença e das bênçãos de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.